Feito, pessoal. Vamos iniciar, então, nossa segunda parte da aula. Um assunto aqui, ó, importantíssimo para a nossa prova, que é a classificação dos atos administrativos, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que vários assuntos correlatos aqui nós já estudamos. E eu vou falando algumas questões que a gente já se deparou e algumas que nós vamos se deparar ainda. Estão relacionadas a isso aqui. Alguma coisa lembra vocês margem de liberdade, margem de escolha? Discricionário vinculado, tá? Então, a primeira classe... Aí, ó, viu? Aí, ó, já garantiu uma questão na prova já, né? Isso aí, Charles. Olha aí, ó. Ó, eu vou profetizar, então, que se Deus certo, teu nome vai estar lá na lista, né? Se Deus quiser. Vamos lá, então. Olha só, acertou essa aí, uma questão difícil, né? Para nós já não é mais difícil, mas é difícil, né? Olha só, então, quanto à margem de escolha, como é que eu classifico o ato? Vinculado ou discricionário? O que é o ato vinculado? Que eu não tenho margem de escolha. Agora vocês já estão um pouquinho mais avançado. Aonde que eu obtenho a escolha? No motivo e no objeto. Então, aonde eu não tenho margem de escolha aqui? Quando todos os elementos são vinculados. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Tá bom? Mas então, o que é o ato vinculado? Aquele que não tem margem de escolha. O administrador, né, tem que cumprir aquilo que está na lei e o usuário, por exemplo, preencheu todos os requisitos legais, é obrigado, tá? Então, nós temos ali a presença de um ato vinculado. Por exemplo, uma licença. Por exemplo, o advogado, né, ou o contador, quando passa no exame de suficiência, ele obtém uma licença para a profissão. Né? Por quê? Porque ele preencheu os requisitos legais. Agora, aquele que não passa no exame da ordem, por exemplo, ele ainda não preencheu os requisitos. Falta um requisito, que é o exame da ordem. Então, quando passa no exame de ordem, ou exame de suficiência dos contadores, preencheu os requisitos legais, ele obtém a carteira. Né, obtém a licença para a profissão. É um exemplo de licença, tá? Mas então, o ato vinculado, tem dois que eu preciso que vocês lembrem para a prova. Licença, aposentadoria compulsória. Ato discricionário, aquele que eu tenho uma margem de escolha. Só que tem mais informação aqui, né? O ato vinculado, eu posso revogar ele? Essa é maldosa. Não, eu posso apenas anulá-lo por questões de ilegalidade, certo? Agora eu já aprendi o seguinte, se a ilegalidade é insanável, eu convalido? Não, só quando ela é sanável, ok? Daí eu posso convalidar. E o ato discricionário, aquele que eu analiso o mérito, conveniência e oportunidade. Qual é o instituto que eu utilizo? Revogação. Beleza. Né? O judiciário pode revogar um ato administrativo discricionário? Não, né? O judiciário não entra no mérito, salvo se for o ato dele mesmo, mas ficamos pela regra, ok? Então, vejam que tem muita informação aqui por trás na autotutela. E na última aula que a gente fez, né, de poderes também, né? Nós vimos o poder vinculado e o poder discricionário, está relacionado a isso aqui. Certo, vamos adiante. Agora eu quero ver quem está estudando. Quanto à estrutura, olha só, quanto à estrutura, eu tenho atos concretos e atos abstratos. Olha a pergunta que eu vou dizer. O poder regulamentar, certo? Ele baseia-se na presença de atos concretos. Não, é a presença de atos abstratos, né? E não é individuais, é atos gerais, né? Erga omnes. Então tá aqui, ó, a questão da prova é isso aqui que eles vão perguntar, tá? Então, olha só, essa classificação eles não vão perguntar assim, ó, quanto a estrutura, o ato é concreto ou é ato abstrato? Não, ele vai pegar lá em poder, vão dizer assim, ó, o poder regulamentar é quando eu tenho um ato concreto. Não, poder regulamentar é quando eu tenho um ato abstrato, ó. A edição de um ato normativo, a edição de um decreto é sempre abstrato, mais de uma aplicação. E o concreto é aquele que é para apenas um caso. Exemplo, né, a nomeação de vocês. Né? Se tudo der certo, vocês vão ter um ato concreto, que é apenas um caso, que é o caso de vocês. Embora tenha 300 nomes da lista, continua sendo um caso concreto e individual. Tá? Próxima classificação, então, aqui, ó.
Eu vou pular e vou para 4 para fechar com aquilo que nós estamos falando. Olha só, quanto ao destinatário do ato, atos gerais para todos. A gente chama também de erga omnes, são sinônimos. Se eu digo que o ato é para todos, eu digo que o ato é erga omnes, tá? O poder regulamentar, ele é baseado em atos gerais ou em atos individuais? Atos gerais, está aqui a perguntinha da prova também, tá? Então, a edição de um decreto, que é um ato normativo, né, é sempre geral. Ou seja, é para todos, é erga omnes, tá? Agora, existe também atos que são individuais, ou seja, para um destinatário certo, um destinatário específico. Por exemplo, a nomeação de vocês, né, vai ser para um destinatário certo, tá? Então, é um ato individual, tá? Então, essa classificação quanto ao destinatário, ela vai ser importante quando eu falar do poder regulamentar. Tá? Então, tem que lembrar do esqueminha que estava desse lado aqui, ó. Lembra que eu coloquei bem aqui, ó, né? O poder regulamentar, ele é abstrato e geral. E vai vir na prova individual ou concreto. Essa é a maldadezinha da questão. Próxima classificação, ela não é tão importante, mas ela eu já comentei aqui, ó. Olha só, eu posso ter um ato de império, que é aquele que impõe unilateralmente. Onde é que ele está presente? É aquele ato que tem o atributo da imperatividade. Mas eu vi que nem todo ato tem império. Por exemplo, o ato de gestão, ele não tem império, tá? Um ato negocial. Por exemplo, aqui, ó, um contrato de aluguel é um ato de gestão. Então, não tem império aqui, tá? Outro exemplo de quanto à prerrogativa da administração, ó, um ato de expediente, um ato de rotina, uma portaria, por exemplo, nomeando a comissão de licitação. Veja que essa classificação aqui não é forte para uma prova. Agora, o ato de império, sim. Porque qual é o ato que tem um atributo da imperatividade? Só o ato da império. Esse é o ato que tem imperatividade. Por isso que nem todo ato tem império. Somente os atos que têm imperatividade, ou seja, aqueles atos que eu imponho uma vontade. Tá? Exemplo ali, ó, desapropriação de um bem. Ó, é um ato da império. Okay? Imagina, tirar a propriedade de um particular é um ato de império, né? Tá bom? Vamos adiante, então. Essa aqui, eu quero toda a atenção de vocês. A FEPESE adora isso aqui. Essa é uma questão presente na prova de vocês aí, né? Se cair atos, essa aqui tem grande probabilidade de cair, tá? E a questão da prova está entre esses dois aqui, ó. O primeiro nem precisa, né, entender muito, porque não vai cair na prova. O primeiro é o seguinte, quando que eu tenho um ato simples? O ato simples é quando eu tenho um órgão e uma vontade. Esse é o ato simples. Eu tenho apenas uma vontade, tá? Então, ó, o ato simples é todo o ato administrativo que decorre de uma única vontade expressa por um único órgão. Exemplo, a nomeação de vocês. Vai ser um órgão que vai dar um ato, tá? Agora, o que vai cair na prova é a diferença entre complexo e composto, tá? Só que é fácil de memorizar, ó. O que é mais difícil? Ó, pensa o seguinte, o que seria mais dificultoso? Algo que é complexo ou algo que é composto? Complexo é mais difícil. Então, se é mais difícil, envolve mais pessoas, tá? Então, o ato complexo, ele envolve duas vontades independentes. E essas duas vontades independentes se fundem numa única vontade, tá? Então, significa o seguinte, eu preciso duas vontades para que o ato aconteça. Senão o ato não acontece. Então, é difícil, por isso que é complexo, tá? Exemplo, a aposentadoria do servidor. A aposentadoria do servidor é um ato complexo. Por quê? Porque vocês vão chegar no momento de se aposentar e a administração, a Secretaria de Administração vai aposentar vocês. Mas durante 5 anos esse processo fica sujeito ainda à análise do Tribunal de Contas. Vocês só vão se aposentar definitivamente quando o Tribunal de Contas confirmar a aposentadoria. Aí vocês se aposentam. Senão vocês não se aposentam. Pode perder ali alguns requisitos da aposentadoria. Tá? Por exemplo, se houve uma ascensão indevida, por exemplo, se houve ali uma transferência indevida, mudou de cargo sem previsão legal, né? Após a Constituição de 88, tem muita gente que chega ao final, né, e o tribunal não aceita aquela mudança de cargo que ocorreu, né, porque foi inconstitucional, e aí volta e recalcula a aposentadoria, tudo de novo.
Tá bom? É bem assim. Por quê? Porque eu tenho uma aposentadoria do ato, aí vai para o Tribunal de Contas, que fica lá esse processo até 5 anos, e aí confirma ou não confirma a aposentadoria. Tá? Então, é um ato complexo, precisa 2 vontades. Se uma não aceitar, não fechou. Tá bom? Então, sabe que vai acontecer isso quando você se aposentar. Daqui a uns 35 anos, pelo menos, né? Se não for, pior, né? Tá bom? Vamos lá, então. Olha só. Ato complexo. Inclusive, eu vou contar uma história para vocês. Esse mês agora eu fecho 20 anos. Olha só, tô ficando velho, né? 20 anos de tempo de serviço eu fecho esse mês. Registrado lá, né? Fora os trabalhos escravos como adolescente lá, né? Isso não conta. Mas, assim, ó, registrado mesmo, assim, vou fechar 20 anos. Oi? Tô ficando velho, né? Tá branqueando os cabelos e caindo em cima, né? Olha só. Ato complexo. Então, vamos pagar um lanche, tá? Quando fechar lá, então me lembro que dia certinho que é. Olha só. O ato, eu trago para vocês verem lá os 20 anos. Olha só, o ato cuja formação depende de mais de uma vontade autônoma, de mais de um órgão. Ok. Tá? Isso é o que a doutrina traz. Mas eu faço questão aqui, ó, de trazer como a FEPESE fala nas questões. A FEPESE ela já coloca outra frase. Ela diz assim, ó, é aquele ato que resulta da manifestação de 2 ou mais órgãos que se funde num ato. Ó, uma manifestação de vontade, aposentou lá na secretaria. Foi para o Tribunal de Contas. Fechou os 2, se fundiu na aposentadoria. Entendeu? Então tem um único ato. Qual é o ato? Aposentar. Mas passou por 2 órgãos independentes. Tá? Então só fecha a aposentadoria se passar pelos 2. Senão, tu pode chegar lá ao final e ainda ter que, né, ressarcir o erário de alguma coisa. Tá? Então, ó, é aquela manifestação que vem de 2 órgãos e que se funde num ato. É essa frase aqui que vão estar presentes nas questões da prova. Tá? E o que é o ato composto? O composto é quando eu tenho uma única vontade, mas eu preciso de alguma vontadezinha mais acessória. Eu preciso de alguém complementando a minha vontade. Tá? Por exemplo, eu preciso de um parecer, ou eu preciso de uma autorização. Esse é o ato composto. Tá? Então, eu tenho uma única vontade principal, mas que precisa de uma vontade acessória, para que o ato possa acontecer. Então, ó, decorre de uma única vontade emanada por um órgão, mas que depende da vontade acessória de outro órgão para lhe dar eficácia e validade. Exemplo ali, ó, precisar um parecer, uma autorização de uso, que dependa da aprovação de uma autoridade competente. Então, precisa passar por outro órgão para dar uma autorização para que aquele ato realmente, tá? Um parecer, geralmente, tá? Um parecer, uma autorização, tá? Então, como é que vai cair na prova? Vai cair o seguinte, olha só, presta atenção, a pergunta vai ser assim, ó. Um ato que depende da manifestação de 2 ou mais órgãos se funde num único ato, é um ato composto. Complexo, tá? Então, essa é a pergunta da prova. Então, é essa charadinha aqui, eles vão inverter os conceitos, tá? Hã? Eles não vão cobrar o composto, o conceito, mas o composto seria, é o ato que tem uma única vontade, mais uma vontade acessória. Daí seria o composto, tá? Ou seja, eu dependo de um parecer ou de uma autorização de outro órgão. Entenderam? Mas aqui é diferente, ó. A aposentadoria, pensa a aposentadoria, ela só vai ocorrer se os 2 órgãos aprovarem. E os 2 órgãos são independentes um do outro, tem 2 vontades. Entenderam? Já na autorização tem uma única vontade, mas passou por outro órgão dando uma autorização. Então, não é uma vontade principal, é uma vontade acessória. Tá? Vamos embora, então. Depois nós vamos ver a questão, daí vocês vão matar a dúvida. Olha só, quanto à imperatividade, então, quanto ao império, eu tenho 2 tipos de classificação. Ó. Eu tenho os atos de império, que são aqueles impostos unilateralmente, exemplo, uma desapropriação, e eu tenho o ato negocial, que eu coloquei aqui, ó, que é uma exceção da imperatividade. Quando é que eu tenho um ato negocial? É o padre indo lá pedir autorização. É um ato negocial. O padre vai lá na prefeitura, prefeito, o senhor me autoriza a fechar a rua? Autorizo, negociou com ele. É um ato negocial, tá? Vamos lá. Quanto à situação, ó, quanto à situação de terceiros. Esse aqui não é relevante para fins de prova, mas saibam que eu posso ter atos internos, que seriam, por exemplo, uma portaria do órgão lá,
E eu posso ter atos externos. Esse importa para a vida de vocês, né? O dia que sair um ato externo do Estado para vocês, significa uma coisa boa, né? Se não sendo penal, né? Vamos pensar o seguinte, saiu a nomeação de vocês, um ato excelente. Saiu expedido aí uma prisão do cidadão aí. Não, né? Então, um ato externo que seja bom para vocês, né? Que seja a nomeação de vocês, tá? Beleza? Vamos lá, então. Essa aqui não é muito forte para a prova, tá? Essa aqui, ela é importante para mim saber que nem todo ato tem império. Só para isso, tá? Vamos embora, então. E aqui tem outra classificação, que ela é menos relevante ainda, mas ela explica alguns tipos de ato que a administração tem, ó. Ela tem o chamado ato constitutivo, que é quando ela cria, modifica ou extingue direitos. Então, quando ela cria uma nomeação, quando ela modifica uma promoção, quando ela extingue, por exemplo, uma exoneração, uma demissão. Tá? Só para dizer que é um ato constitutivo. O que é um ato extintivo? É que põe fim a uma situação. Por exemplo, a demissão do servidor. Também se complementa com o constitutivo. O que seria um ato modificativo? Que altera alguma coisa. Tá? Por exemplo, alterar o horário de funcionamento de um órgão. Um ato declaratório é aquele que a administração declara alguma coisa. Por exemplo, uma licença. Declara que tu tem condições de dirigir. Ato enunciativo é quando ela diz se tu tem ou não tem uma dívida, por exemplo, com a fazenda. Quando tu tira uma certidão negativa, tu tira um ato enunciativo. Tá? O que é enunciar? Significa que a administração está atestando que tu não deve. Tá? Então, ato enunciativo. E atos ordinários são atos destinados aos servidores. Por exemplo, um despacho, uma portaria, uma circular, um ofício, são atos internos ali, tá? São atos ordinários da administração. Essa classificação não é relevante para a prova também, tá? Só para você saber que existe aqui. A IOBV já cobrou, tá? Na última prova que ela fez para a Polícia Civil, antes da FEPESE, ela fez uma questão que ela colocou todas as classificações e ela perguntava que classificação era. Se era quanto ao efeito, se era quanto à margem da escolha. Uma questão maldosa que não mede muito conhecimento, tá? A IOBV já fez isso, a FEPESE não faz isso. Tá bom? Vamos lá, então. Agora, para chegar na parte final dos atos, eu preciso chegar um momento que vai chegar ao fim esse ato, tá? Como é que se põe fim a um ato? Aí a gente estuda as formas de extinção do ato, tá? Nós já estudamos duas formas de extinguir um ato, certo? Quando o ato é ilegal, como é que eu extingo o ato? Anulação. Quando o ato é inconveniente ou inoportuno, como é que eu extingo o ato? Revogação. Então, essas duas são as mais importantes para a prova, tá? Mas existem outras. Por exemplo, quando o ato cumpriu o efeito, tá? Ou seja, o chamado ato exaurido. Por exemplo, vocês vão ter lá uma autorização para tirar férias. Passou 30 dias, vocês cumpriram as férias. Esse ato extinguiu, cumprimento dos seus efeitos, tá? Não é relevante para a prova. Outra forma de extinguir o ato, por exemplo, desaparecimento do sujeito ou desaparecimento do objeto. Por exemplo, um servidor que vem a óbito, por exemplo, extinguiu o sujeito, né? Vai ter aqui uma vacância, né? Outro exemplo, se um bem que é protegido pelo patrimônio público pega fogo. O ato de tombamento, né, que seria a proteção de um bem histórico, também desapareceu, tá? Então não é relevante para fins da nossa prova ainda, tá? E aí a terceira classificação, ela é um gênero, tá? Que é a chamada retirada. Como é que eu extingo um ato por retirada? É quando eu faço outro ato, tá? Só que eu preciso saber os tipos, tá? Então, existem 3 formas de eu extinguir um ato. Quando ele cumpre os seus efeitos, quando desaparece o sujeito ou o objeto, não são relevantes para fazer prova, tá? Não são mesmo. E a retirada. A retirada é quando eu faço um ato para tirar outro ato. A palavra retirada não é relevante para a nossa prova. Agora, as espécies são, tá? Principalmente anular e revogar, tá? Mas vamos para a primeira. A primeira forma que eu tenho para quando fazendo outro ato para matar outro ato, tá? Se chama renúncia. Por exemplo, aqui, ó, o beneficiário que abre mão da vantagem que lhe for concedida. Por exemplo, o padre foi lá na prefeitura e pediu autorização.
Aí o padre juntou a comunidade e não conseguiu arrecadar o dinheiro suficiente. Ele não pode renunciar àquela autorização? Pode. Então ele vai lá na prefeitura e renuncia à autorização. Tá? Relevante para fazer prova? Não. Tá? Agora, cassação? Cassação já é. Tá? Cassação é o seguinte. Cassação é quando o destinatário não cumpre os seus deveres. Por exemplo, o Temes aqui, ele tem uma licença de funcionamento na prefeitura para a educação. Tá? Então tem uma licença lá para setor da educação. Aí vocês imaginam, tem um alvará, tudo para isso. Aí imagina o seguinte, nós vamos ficar aqui depois da aula, né, hoje maçante e tal, vamos abrir um barril de chopp. Até aí tranquilo. Só que daí é o seguinte, toda noite, após a aula, a gente abre um barril de chopp e vira um pub aqui depois da aula. Garanto que ia dar mais dinheiro, né? Ia dar mais movimento, com certeza, né? Aí imagina o seguinte, então depois, até às 10 a gente faz aula e das 10 à meia-noite a gente toma chopp, tá? Eu mudei minha atividade econômica? Mudei. Tive autorização da prefeitura? Não. O que vai acontecer? Caça a licença. Tá? Então, cassação é quando eu deixo de cumprir aquilo que eu tinha sido autorizado. Então, quando o destinatário deixa de cumprir os requisitos para manutenção da licença. Tá? Então, por exemplo, seria um caso desse. Se muda a atividade, né, empresarial aqui, geraria uma cassação da licença. Certo? Vamos lá, então. Cassação, como é que eu associo para memorizar? Olha só, vou mostrar esse quadrinho aqui para vocês. Esse quadrinho aqui, antes de mostrar, esse quadrinho aqui eu fiz um dia que os alunos estavam fazendo o concurso para o INSS. Tá? Esse quadrinho vocês não vão encontrar em livro nenhum. Tá? Esse quadrinho eu fiz, eu estava tentando explicar no grupo do WhatsApp, vocês já viram que é difícil explicar as coisas no WhatsApp ali, né? E aí eu estava tentando explicar no grupo, né, qual era a diferença entre cassação, entre aqui, eu estava explicando aqui, qual a diferença entre caducidade da concessão, caducidade do ato, cassação, estava explicando essas diferenças. Né? Um aluno que é o Marco, que inclusive ele vai estar naquele evento que vai ter aqui para concurso, né? Ele vai ser das pessoas que a gente vai conversar. O Marco, ele foi nosso aluno aqui, ele foi aprovado para procurador e ele foi um dos primeiros colocados agora no TJ. E aí ele vai vir falar naquele evento ali sobre concurso também, tá? E ele fez essa pergunta e eu estava tentando explicar e não conseguia explicar. Aí eu peguei, não, peraí, então eu vou fazer uma tabelinha. Eu montei a tabelinha e mandei para eles no WhatsApp. Daí ficou mais fácil de mostrar para eles. Então faz uma comparação entre extinção do ato e extinção da concessão. Vocês não caem no edital de vocês extinção dos serviços públicos. Tá? Porque vocês não estão no edital os serviços públicos. Mas, por exemplo, quem vai fazer Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Civil caía, daí tinha que saber a diferença. Tá? Mas aí esse quadrinho é um pouquinho mais avançado, porque no edital de vocês não tem serviço público, só tem ato. Tá bom? Mas saibam que tem uma diferença entre ato e concessão. Deixa eu voltar lá então. Olha só. A cassação é quando eu deixo de cumprir um requisito legal. Tá? Seria o exemplo que eu contei. Caducidade, olha essa palavra, que sacanagem. Caducidade é quando uma lei nova torna a situação inadmissível. Por exemplo, aqui em Chapecó, né, tem aquele terreno lá depois da Polícia Militar, onde geralmente os parques ficam ali, né, os circos, os parques. Imagina o seguinte, hoje no plano diretor da prefeitura é possível que um parque se instale lá e faça a atividade dele. Só que daí, o parque obtém uma autorização para fazer lá, só que nesse meio tempo, os vereadores aqui estão votando uma nova lei e vão transformar aquilo lá numa continuação do ecoparque, por exemplo. Tá? Vamos imaginar que aquele terreno lá, depois da Polícia Militar, seja da prefeitura. E aí a prefeitura faz uma nova lei e diz assim, não, a partir de agora, esse terreno vai ser um novo ecoparque, vai ser continuidade. Vamos fazer uma passarela e vamos unir os dois. Ok. Vai poder vir o circo para cá? Não. Aquele ato que foi de autorização para o circo se instalar, houve a caducidade. Porque uma lei nova não permite mais. Tá? Isso que significa caducidade. Quando uma lei nova não permite. Só que a maldade é o seguinte, é que vocês não vão enfrentar essa maldade, mas existe uma maldade aqui. A caducidade do ato é quando uma lei nova vem. Mas a caducidade da concessão
Não é a mesma coisa. Caducidade da concessão é quando o concessionário é inadimplente. Por exemplo, aí nossas concessionárias de serviço público são inadimplentes, que seria a mesma coisa de cassar do ato. Então, aqui isso é igual a isso, ó, não é igual a isso. Então, essa é a maldade aqui do concurso. Por isso que eu fiz esse quadrinho, porque eles estavam confundindo os conceitos. Tá? Caducidade do ato é uma coisa, caducidade da concessão é outra. Então, quem está estudando serviço vai ver que é diferente. Tá? Então, para nós importa essa aqui, né? O que é caducidade do ato? Quando vem uma lei nova e torna aquela situação inadequada. Tá bom? Então, vou voltar lá. Seria, por exemplo, ó, a permissão para explorar um parque de diversão em local incompatível com uma nova lei de zoneamento. Ou vamos pensar o seguinte, agora tem um hospital ali. Tem como colocar o parque, fazer barulho? Não, não tem como. Ok? Então, aquele ato de autorização caduca. Temos a caducidade do ato. Okay? Tem questões maldosas que só pergunta isso, pessoal. Se eu sei ou não sei o que é caducidade. Tá? E o que é contraposição? Próxima forma de distinguir o ato. Contraposição ou derrubada é quando tem atos antagônicos. Qual é o ato oposto da nomeação? Exoneração ou demissão. Então, atos antagônicos. O servidor foi nomeado, um ato. Como é que eu consigo acabar com esse ato? Ou eu exonero, ou eu demito. Ok? Ou, por exemplo, se ele vem a óbito, a vacância. Corre a vacância, seria outra forma oposta. Tá bom? Então, contraposição, atos opostos. Tá? São atos antagônicos, não vive os dois ao mesmo tempo. Tá? Tu foi nomeado e agora foi exonerado. Não tem mais o teu denominação. Tá? E esse aqui, lembra alguma coisa para vocês? Esse aqui, né, já estão memorizados. Anulação, quando o ato é ilegal, certo? Posso anular tanto um ato vinculado quanto um ato discricionário. Efeito ex tunc, 5 anos, salvo uma fé, certo? Anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Alguma dúvida disso? Não, né? Por isso que isso aqui cai muito em prova. Nós vimos lá em princípio, vimos em poderes, vimos em controle e agora vimos em ato. Olha só, em 4 assuntos diferentes, o mesmo assunto. Por isso que vai estar na prova de vocês. Tá bom? Revogar. O que é revogação? É quando está presente a conveniência e a oportunidade. Onde é que eu tenho revogação? No ato discricionário. Tá? Revogação, né? Qual é o efeito? Ex nunc. Tá? O que eu não posso revogar? O principal para a minha prova, atos vinculados, eu não revogo. Tá? O judiciário pode revogar? Não, somente a administração. Tá? Fechou isso aqui? Vamos embora. E aí, esse quadrinho, né? Isso aqui é um brinde para vocês. O dia que vocês precisarem estudar serviços, saibam que essa questão, bancas, por exemplo, a CESP-UNB, que está preparando para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, esse quadro aqui, ó, é fundamental. Para vocês terem uma ideia, no concurso do INSS, que é 2º grau, isso aqui cai nesse nível aqui. Se a gente acha aí que está difícil para a prova de nível superior, que é da ODEAP, da Polícia Militar, isso aqui cai numa prova de 2º grau para o INSS, para a CESP-UNB. Tá? Então, a CESP-UNB não tem pena aí do concurseiro. Né? Vamos para as questões agora? Então, agora vamos nos divertirmos nas questões sobre esse assunto que a gente viu aqui. Vamos lá, agora é o teste de fogo. Vamos lá, acorda aí, aguenta o tranco. Teste de fogo agora. Questão Agente Socioeducativo 2016. Essa aqui, né, é o gato morto. Quem errar uma questão dessa, ó. É correto afirmar sobre ato administrativo: o Poder Judiciário e o Poder Legislativo praticam atos administrativos? Meu Deus, né? Meu Deus, se eu errar essa questão, tá? Qual função? Atípica. Tá? Agora vamos achar os erros, né? Achar os erros aqui. Teve um rapaz lá na internet que eu coloquei aquele vídeo disponível lá e disse assim: ah, professor, mas tu colocou todos os gabaritos. É que eu coloquei os gabaritos porque eu uso para explicar, né? Mas se for fazer a questão, depois tem que tirar o gabarito, né? Mas para explicar é importante. Porque para vocês visualizar os erros ali, ó. Vejam bem, ó, sempre as mesmas palavrinhas que eles utilizam, né? Então, o não, vocês já viram que eles usam muito para deixar errado, tá? Ó, outra palavrinha ali, o apenas, somente, nunca, sempre, ok? Então, vamos lá, ó. Apenas as pessoas jurídicas de direito público podem praticar. Vamos traduzir isso.
Ela está dizendo que apenas a administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Não é verdade. Eu já vi hoje que, inclusive, um particular, concessionário, permissionário, pratica ato. Então, não é. C. O ato administrativo não pode ser objeto de controle judicial. Claro que é, em relação à legalidade. O ato administrativo discricionário dispensa motivação. Motivação é obrigação, salvo exoneração e nomeação do CC. E. O ato administrativo não exige forma específica. Ele exige forma específica. Ok? Exige forma específica. Mesmo que a lei não diga qual é específica. Tá bom? Porque é um elemento vinculado. A forma é sempre vinculada. Então, questão aí, a letra A era dada. Podia ter uma dificuldade na letra E, tá? No último concurso aí do DEAS, mas a letra A era dada. Tá bom? Dada para quem já estudou, né? Senão não era dada, não. Vamos lá. Socioeducativo, agora 2013. Vamos lá. Todo ato administrativo, todo ato administrativo é autoexecutável? Não. Nem todo ato é autoexecutável, nem todo ato é império. Exemplo, né? A cobrança da multa. Lembra que precisa ir para o judiciário? O que é autoexecutoriedade? Independe do judiciário. Tá? Então, para cobrar a multa, precisa ir para o judiciário. Então, não é todo. Tá? Então, cuidado, a palavrinha toda ali. Ó. Agora, letra B. Essa aqui, meu Deus, né? A anulação do ato administrativo retira do mundo jurídico todos os efeitos desde a sua criação. O que significa isso? Ex tunc. Né? Editou o ato, passou no tempo, ex tunc, retira os efeitos desde a sua origem, tá? Ex tunc. Letra C. O ato administrativo, mesmo que conflite com princípios da legalidade, terá eficácia em razão da presunção de legitimidade. Olha só, se o ato, a gente viu hoje que ele se presume legítimo. O que significa presumir que ele é legítimo? Presumir que ele é de acordo com a lei. Então, ele está falando o contrário. Ó. Mesmo que conflite com o princípio da legalidade, ele se presume legítimo. Não. Se ele é contrário à lei, não se presume legítimo. Tá? Então, para ser legítimo, tem que ser presumido de acordo com a lei. Se é contrário ao princípio da legalidade, não é. Então, está errado ali. Tá? O errado está no mesmo. Questão socioeducativo 2013, povo. Tá? Vamos lá. Letra D. Apenas o poder judiciário pode revogar. O judiciário não revoga, né? Então, está errado ali. E. A administração pública jamais poderá revogar ou anular um ato administrativo em decorrência do princípio de segurança jurídica. Ela pode revogar e anular. Tá? A segurança jurídica é que a administração não fique mudando seus entendimentos no decorrer do tempo, né? Salvo uma alteração legislativa. Tá? Mas isso não impede que ela revogue um ato, se ele for inoportuno. Ou anular se for ilegal. Então, não, esse jamais ali, ó, cuidado. Vamos lá. Junta Comercial 2013. Assinar a opção correta, né? Sobre os atributos. Então, ó, tá pedindo o Patier. Tá perguntando os atributos do ato ali, ó. São atributos do ato, tá? Então tem que lembrar. Finalidade, forma e objeto são atributos? São elementos, COFINFOMOB, tá? Supremacia do interesse público é um princípio, não é atributo. Imperatividade, imperatividade é. Agente capaz, daí não. Agente capaz está dentro do objeto aqui, ó, ser capaz, tá? Olha só. Objeto lícito, objeto sim, objeto elemento também, não dá também, tá? Então essa B, fora. Letra C, competência, forma, finalidade e presunção de legitimidade. Só a presunção de legitimidade é atributo. D, imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Dado. Do Patier ali, né? Imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Os três que eu pedi para vocês tenham cuidado aqui, ó. Esse aqui vão acrescentar mais também, ó. Tá? Esses três primeiro, cuidado. Especial é nesse ali. O resto é errado, né, povo? O resto botou motivação ali, que não é nem elemento, nem atributo. Vamos para o próximo. Advogado da Fátima 2012.
os atos administrativos ilegais são convalidados com a publicação. Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu faço um ato ilegal e eu publico ele está convalidado. Não tem nada a ver, continua sendo ilegal. Quando é que eu posso convalidar? Quando ele tem um vício sanável. Então, não é com a publicação que ele vai ser aproveitado. Tá bom? Essa é uma maldadezinha aqui. O que tem a ver a publicação? Produção de efeitos, lembram? Lembra que eu expliquei os três caminhos ali, né, para a formação do ato, né? A gente falou ali, o primeiro dele, que é o... Agora me faltou a palavra lá. Perfeito, né? Quando o ato é perfeito, que passou pelo ciclo de formação, depois ele é válido quando ele está de acordo com a lei, certo? E depois ele é eficaz quando ele produz efeitos. Então, publicação está relacionada à publicação de efeitos, não relacionada à validade do ato ou não, tá bom? Vamos lá, letra B. A concessão de uma aposentadoria compulsória é ato vinculado, dado, tá? Letra C agora. Os atos administrativos ilegais podem ser revogados, podem ser anulados. Erro aí. Letra D. Os atos administrativos discricionários praticados por agentes incompetentes podem ser revogados, tá? Olha só, aqui tem erro, tá? Porque um ato que é feito por um agente incompetente é um ato nulo, tá? Daí não é revogado, é anulado, tá? Vamos lá. E a moralidade como elemento integrante do mérito não pode ser aferida pelo judiciário. Nós já vimos que a moralidade é um princípio, e se eu ferir a moralidade, isso é uma ilegalidade e pode ser visto pelo judiciário. Então, o erro está ali que não está dentro do mérito, tá? Vamos lá, próxima. Auditor Fiscal do Estado 2010. Ao contrário dos atos jurídicos entre particulares, o ato administrativo é insuscetível de convalidação. Ele é suscetível de convalidação. Vícios sanáveis. Então, o erro está a palavra insuscetível. Letra B agora, ó. A convalidação é o suprimento da validade do ato ilegal com efeito ex. É o mesmo da anulação. Ex tunc. Aqui, ó. Ó. A convalidação é quando eu tenho um vício sanável e eu vou aproveitar com o efeito ex tunc, que é o mesmo da anulação, tá? Não vão errar isso daí. Letra C. Os atos administrativos podem, em virtude da lei, ser anulados pela própria administração quando evase ilegalidade. Nossa, essa aí tinha que cair na prova de vocês, né? Dada. Tá? A revogação de um ato administrativo opera efeito ex nunc. A nulidade do ato, lembra que ó, ou ele fala ilegalidade, ou validade, ou nulabilidade, né? Então, ó, a nulidade do ato administrativo decorre da sua anulação. O que é um ato nulo? Ilegal. Certo? Vimos hoje isso. Próximo. Defensor Público aqui, ó, 2012. A revogação é a modalidade de extinção do ato com efeito ex nunc. Erro. Agora, olha a maldade ali, ó. A autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato impõe a terceiro. Quem que impõe a terceiro? Império. A autoexecutoriedade independe do judiciário. Então, o que eles fizeram? Trocaram o conceito aqui. Tá? Fechou? É isso que eles vão fazer com vocês. C. Não se confunde motivo com motivação. Verdade. Por quê? Porque motivo é o elemento, motivação é a manifestação dos motivos. Então, ó, eu estou falando da motivação. Essa é a pergunta que tu fez, Júnior. Olha só, a motivação integra o conceito de forma. Verdade. Olha só, eu até fiz aqui porque o Júnior me perguntou no intervalo e eu tinha me esquecido de colocar no esquema aqui, ó. Quando o motivo é o elemento, tá? Quando a administração faz a motivação, ela faz ela coloca aqui a manifestação dos motivos. Essa manifestação dos motivos faz parte da forma, está dentro do processo. Por isso que a motivação está dentro do elemento forma. Tá bom? Ó, motivação não é igual ao motivo. Motivo é elemento,
Motivação é escrever, né, manifestar os motivos. Então, quando eu manifesto os motivos, isso vai estar dentro da forma. Qual forma? Por exemplo, aqui, ó, escrita. Tá? Ou, por exemplo, quando um policial ali faz uma motivação para que você tire o veículo de um lugar e coloque no outro. Ele fez uma motivação verbal. Ok? Então, a motivação faz parte da forma como o ato se apresenta. Pode ser oral, visual, tal, mas a motivação está dentro desse requisito. Isso é maldade, tá? Mas é a questão aqui para defensor público. Ó. Então, está medindo bastante conhecimento técnico aqui. Tá bom? E o motivo é elemento do ato. Então, fechou a resposta na letra C. Uma questão aqui, a letra C não é para qualquer um. Tá? A letra C é para quem está estudando mesmo. É para quem viu isso aqui, ó, entendeu bem. Tá? Então, o nível de dificuldade aqui acima de 8 para a letra C. Tá? Por essa é tão simples, né? Mas não é. Vamos lá, letra D. Análise do mérito constitui um aspecto relevante, tanto no ato discricionário quanto no ato vinculado. No ato vinculado eu não vejo mérito, né? Então, errou ali também. Quanto à anulação dos atos administrativos, compete apenas ao judiciário? Não. A administração também, né? Então, erro também. Essas aí estavam fácil, né? Então, o erro... A letra... Não tinha como errar essa questão, porque era só a resposta da letra C. As outras estavam fáceis os erros, tá? Vamos lá. Advogado da Celesc 2011. A autoexecutoriedade... O que significa isso? Significa que a administração faz independente do judiciário. Olha só, olha a maldade da letra A. A autoexecutoriedade afasta a apreciação judicial do ato. O judiciário não pode ver o ato? Pode, então não afasta a apreciação. Eu não preciso de autorização para fazer o ato. É isso que é autoexecutoriedade. Não é dizer assim, ó, tu não vai poder olhar meu ato. Eu vou fazer um monte de ato ilegal, mas tu não pode olhar, porque eu tenho autoexecutoriedade. Não é isso que está dizendo. Tá? A autoexecutoriedade, ó, é executar sem o judiciário. Agora, se ele é ilegal, o judiciário vai olhar. Tá? Então, não é afastar a apreciação. Lembra qual é o princípio que está relacionado aqui? Princípio da inafastabilidade de jurisdição. O judiciário sempre pode olhar questões de legalidade. Tá? Vamos para a letra B. O ato administrativo é a edição... O ato administrativo é de edição exclusiva do Poder Executivo. Não, já vimos que é do Judiciário, do Legislativo, e de um concessionário ou de um permissionário. Então, não é exclusivo. Letra C. A convalidação pode incidir sobre atos vinculados e atos discricionários. Até aí está certo. Opera efeitos para o futuro. Não. Olha só, vou fazer de novo a última vez. Ó. Editou o ato... Passou no tempo, o ato é ilegal. Mas é um vício sanável. O que eu vou fazer? Eu vou convalidar ele desde a origem. Efeito passado ou efeito futuro? Efeito passado. Efeito retroativo. Efeito ex tunc. Então, maldadezinha ali, a palavrinha futuro ali, né? Não, ele retroage na origem. Ó. Aproveita a ilegalidade desde a origem ali. Agora, olha essa aqui, ó. Essa aqui nós já fizemos. O ato complexo. O que é o ato complexo? Dois órgãos que se fundem numa única vontade. Vamos olhar a resposta. É um único ato integrado pela manifestação homogênea de vontades de dois órgãos diversos. Sim. O que é? Vamos lá voltar para o segundo grau. O que é uma solução homogênea? Olha só, né? Química. Alguém formado em química aqui? Né? Quando eu pego o leite, misturo o Nescau, e eu misturo bem lá, que fica uma solução homogênea, que eu não consigo distinguir mais o que é leite e o que é Nescau. Isso é uma solução homogênea, virou um único ato. Olha só, viu quando tem que saber química para responder de administrativo? Sacanagem, né? Tá? Maldade ali, né? Vou colocar assim, ó, uma manifestação homogênea. Tá? Mas é uma manifestação que se funde. Tá? Letra E. O objeto, ó, é o trocadilho aqui, ó. O objeto são as... Quer ver que eles vão falar? Eu nem olhei, né? Ó. Eles vão fazer essa saradinha aqui, ó. O objeto é a situação de fato ou de direito. Não. O motivo que é a situação de fato ou de direito ou a razão de fato ou de direito. Então, trocou aqui. Ó. Inverteu os conceitos. Tá? Vocês não podem cair nisso aqui.
Ah, professor, como é que vai lembrar de todas as provas, de todos os concursos? Dá treino, né? Repetição, repetição, repetição. Repetição programada no tempo. Vamos lá. Auditor Fiscal 2010. Os atos administrativos, olha só aqui como está fácil. Os atos administrativos são declarações do Estado ou de quem lhes faça às vezes. Nossa, copiou, colou ali, ó. É toda manifestação de vontade do Estado ou de quem lhes faça às vezes. Ou seja, um concessionário, um permissionário, autorizatário. Estava dada. Tinha que cair isso aqui na prova de vocês, né? Olha só, os atos administrativos, olha a palavrinha. Prescinde. O que significa prescinde? Dispensa. Prescinde é dispensa. Imprescinde é indispensável, tá? Tá, associam, tá? Então, prescinde, ó, dispensa, tá? Então, ó, os atos administrativos dispensam de norma jurídica asseguradora ou, ó, os atos administrativos prescindem de norma jurídica para assegurar ou criar direitos. Eles não dispensam uma norma para criar direito. Então, por exemplo, servidor, para ser promovido, tem que ter uma lei. Então, precisa de direito. Então, precisa de norma. Então, não dispensa a norma. Essa maldosa mesmo aqui, tá? Vamos para a letra C. Os atos administrativos normativos são típicos elementos de ato de efeito abstrato. Olha a maldade aqui vindo, né, à tona aí do poder regulamentar que nós vimos, tá? Os atos administrativos se equiparam hierarquicamente à lei. Lembra quando eu fiz no primeiro dia? Na estrutura, Constituição, emendas, tratados internacionais, depois as leis, depois os atos normativos secundários, os decretos, e abaixo está os atos administrativos de maneira geral. Então, ele não está equiparado à lei, está abaixo. Certo? Letra E. Somente os atos administrativos normativos se equiparam hierarquicamente à lei. Não, um ato normativo seria um decreto, está abaixo da lei. Qual é o ato administrativo normativo que está equiparado à lei? Agora, vamos lá, ouvi aí. Decreto autônomo. Se tivesse falado isso aí, sim. Então, não é a regra geral. Então, o decreto está abaixo da lei. Tá? Então, qual é o único que está de acordo com a lei, no mesmo status da lei? Decreto autônomo. Tá? A banca não fez essa questão, podia ter feito, né? Seria uma questão inteligente. Vamos lá. Essa questão é um pouco mais chatinha, tá? Ó, a portaria é sempre um ato de caráter normativo. Não, no caráter normativo é um decreto, né? Então, o sempre ali está errado. O decreto é sempre um ato com efeito concreto. Não, abstrato. Já vimos isso também. Os atos administrativos somente podem ser expedidos pela administração. Já vimos que não. Judiciário, legislativo, concessionários, permissionários. Então, errado também. Portarias e decretos são atos típicos, são típicos veículos ou módulos de expedição de atos de efeito de conteúdo material. Tá? Então, essa é a resposta aqui, é uma questão um pouco mais trabalhada. O que é um conteúdo material? Que define situações. Tá? Por exemplo, a portaria de nomeação da comissão é um ato material. Essa aqui não seria o caso da prova de vocês, tá? Letra E. Os atos administrativos negociais, como a permissão, independem para ser expedida a manifestação do particular. Não. Ó, o ato que independe do particular é o ato de império. O ato negocial é aquele que é uma negociação. Lembra do padre aqui. Então, não independe da vontade do padre. O padre foi pedir, né? Então, a palavrinha, o errado ali, independe. Essa questão aqui, o nível de dificuldade é um 8, tá? Ela parece simples, mas não é. Essa é uma questão aqui, claro que a prova de vocês não vai vir nesse nível aqui, tá? Vamos lá. Agora, próxima. Assinar a opção correta. Quanto aos seus destinatários, os atos podem ser gerais ou individuais. Está aqui a resposta, né? Dentro daquilo que a gente já viu, tá? Olha a letra D aqui, ó. A letra D é legal. Ó. Olha só. Os atos simples são aqueles em que a vontade da administração conjuga dois órgãos independentes. Como é que é o nome do ato? Complexo. Complexo, não composto, tá? Dois órgãos independentes é complexo.
Vamos lá. Agora, assinale a opção incorreta. Incorreta. Então, a A, B, a D e a E estão certas. Letra A. Apesar de constituírem manifestação típica do Poder Executivo, os atos administrativos também podem ser ditados pelo Judiciário e pelo Legislativo. Foi a questão do DEAS de 2016. Viu como você repete? A resposta do DEAS de 2016 era a letra A aqui. Era a mesma resposta. Tá? Letra B agora. Denomina-se vinculado o ato administrativo praticado sem invasão do chamado mérito. Verdade. Letra D. Os atos administrativos não podem ser avocados, não podem ser avocados na espécie de competências exclusivas. Verdade. Eu não posso nem delegar e nem avocar quando a competência é exclusiva. Fechou. E letra E, maldadezinha da palavra de novo, mas está certa, Alguns atos dispensam de motivação. A exemplo da exoneração do cargo comissionado. Já é o nosso exemplo memorizado. E agora, onde é que está o erro? O erro está na C, Os atos complexos, não compostos, são aqueles que necessitam, para sua formação, da manifestação de dois órgãos diferentes. Então, é complexo, não composto. Pode cair essa aí na prova de vocês, tá? E aí, Prefeitura de Palhoças, 2015. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros independentemente da vontade. É império, tá certo. Né? O império impõe unilateralmente. Verdade. Agora vamos para 4, que está certa também. A convalidação é o ato administrativo pelo qual é suprimido um vício existente num ato ilegal com efeitos retroativos à data desse. Verdade. Convalidação é quando eu aproveito o ato com efeito retroativo. Ex tunc. Fechou? Então, vai cair convalidação? Pode cair, tá? Agora, vamos ver por que está errado o número 2 ali, O objeto ou conteúdo é o pressuposto de fato ou de direito. O que é o pressuposto de fato ou de direito? Motivo. Mais uma vez, fazendo um trocadilho ali. O ato administrativo composto é aquele que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos que se fundem numa única vontade. Complexo. Tá? Então, vamos usar isso aí para deixar errado, né? Fechou? E aqui, vamos fazer a última questão, para a gente descansar. Seguinte, o Poder Judiciário, quando instado, poderá invalidar o ato administrativo operando efeito ex tunc e revogando. Não, o Judiciário não revoga. B, o direito administrativo, o direito da administração de anular ou de revogar atos quando decorram efeitos favoráveis para os destinatários, prescrevem 5 anos. Não, para revogar não tem prazo. Letra C. Considera-se o exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade que importe impugnar a validade do ato. Vimos hoje. Quando eu vejo validade, eu estou falando de anulação, estou falando da questão de legalidade. Então, cuidado ali, que em vez dela falar ilegalidade, ela vai falar validade do ato. Maldade aqui. D. Quando comprovado que não acarretam lesão ao interesse público nem prejuízo, a administração poderá validar todos os atos. Não, todos não, né? Somente aqueles com vícios sanáveis. Letra E. A administração pode revogar os seus atos quando evados de legalidade? Não, pode reanular. E deve revogá-los quando por conveniência e oportunidade. Então, errou ali também, inverteu. Pessoal, bom descanso, recuperem-se do nocaute e até a próxima aula.